mais nova o governo decidiu importar do Mercosul arroz, comprar arroz dos países aliados no Mercosul. O que esses países fizeram? Aumentaram o preço em 30%. É querer ganhar dinheiro com a tragédia. Qual foi a atitude do governo, Osmando? Olha, ontem a gente tocou aqui nesse assunto, porque foi ontem que o governo autorizou um leilão para a compra de 100 milhões de toneladas de arroz nos países do Mercosul. O presidente, que foi há pouco tempo o Brasil, foi o presidente, dirigiu o Mercosul no ano de 2023, entregou no começo deste ano, e o presidente, para valorizar, inclusive, as boas relações com os países latinos americanos, decidiu que a compra seria pelos países do Mercosul. E o edital foi lançado ontem, era para o leilão ser realizado hoje, mas os países do Mercosul, ontem, em bloco, decidiram aumentar o preço do arroz em 30%. O Rio Grande do Sul produz 70% do arroz brasileiro. E nos dois episódios climáticos do ano passado, as plantações já haviam sido afetadas e agora, de forma assim, crucial, foram muito devastadas as plantações, o que significa que nós vamos ter falta de arroz no Brasil, se não for tomada essa providência que o governo está querendo tomar. Diante do aumento de preço, o que seria 100 milhões de toneladas passaria a ser apenas 70 milhões. O governo decidiu, então, cancelar o leilão para os países latino-americanos e estuda a possibilidade de fazer um leilão para países de um modo geral, para ver se compra. E está também fazendo um movimento, reunindo os produtores gaúchos, fazendo reunião com os exportadores, para ver se consegue formar um estoque para evitar que os preços aumentem de forma absurda. Mas o que se vê com essa tragédia do Rio Grande do Sul, não apenas nessa questão do arroz, mas em outras questões pontuais, é que gente, sobretudo empresários, ruralistas, se aproveitam do momento para ganhar mais dinheiro. Eu não estou querendo criminalizar o empresariado do setor rural. Eu estou apenas mostrando que no meio deles tem gente que o único interesse é ganhar dinheiro e fazer mais fortuna. A Oxfam, num relatório que liberou no final do ano passado, mostrou um estudo feito durante os 2 anos principais da pandemia da Covid, que foi 2020 e 2021, e mostrou que ali, naquele ano, os multibilionários do mundo aumentaram suas fortunas de forma recorde em 2 anos. Eles cresceram as fortunas em 2 anos, o que cresceriam em 23. E, enquanto isso, os pobres tiveram a maior aumento de pobreza em 20 anos. Em 2 anos, tiveram 20 anos de aumento de pobreza sobre as suas costas. O que significa isso é que de 2019 para cá nós tivemos um aumento de 122 milhões de pessoas no universo da fome e 76 milhões foram apenas durante os anos de 2020 e 2021, o que mostra que, mesmo na incidência de tragédias, existe ser humano que é capaz de ignorar o sofrimento, a dor e as desgraças das pessoas, porque a eles só interessam o lucro e os cofres cheios. Então, essa é uma condição deplorável que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, enquanto nós vemos, de um lado,
o lado positivo, o bom das pessoas, a solidariedade, a fraternidade, esse voluntariado espetacular que tem sido realizado. Temos, por outro lado, essa desgraça da perversidade, da cegueira de pessoas, de gente, de empresas que quer ganhar dinheiro em cima da miséria. Aliás, nós falamos agora há pouco dos prefeitos, e aí você vê, há vários desvirtuamentos. Pessoas que deixam de olhar para o problema principal, que é a dor, a fome, a miséria, o desamparo das pessoas, e passam a olhar, diante de uma tragédia, para outros pontos. Nesse caso, nesse caso dos empresários do Mercosul, o ponto de ganhar mais dinheiro. No caso dos prefeitos que nós citamos anteriormente, o ponto de buscar estar alinhado a um discurso, fazer oposição por fazer oposição, sem preocupação com os moradores das suas cidades, dos seus municípios. O povo que pode sofrer, passar fome, ficar ao relento, para eles, pouco importa. Pouco importa. O que vale é vaiar o presidente Lula, o que vale, no outro caso, é ganhar mais dinheiro. Pouco importa o povo. E para os políticos, o povo tem como dar o troco. Em geral, a fome, o desamparo, a desassistência são conselheiros que pesam durante o processo eleitoral. E a eleição está chegando e não vai ser adiada no Rio Grande do Sul nem no resto do país. Então o povo costuma observar essas coisas, essas posturas, essas ações e costuma cobrar da resposta na urna. Francis Teixeira. Analisar a síntese do fracasso do ser humano, porque o seu Zé Osmando trouxe esse exemplo dos produtores, do Mercosul subindo o preço do arroz em meio a essa tragédia. Eu equiparo também a situação do desperdício de alimentos, que muitas empresas desperdiçam um nível absurdo de alimentos e preferem desperdiçar do que dar aos famintos, aos milhares, milhões de famintos em todo o mundo. E essa questão do Mercosul também explica o porquê um mercado tão importante, um acordo de livre comércio, não avança nos moldes que o Brasil, inclusive, espera. Então, se o próprio Mercosul não ajuda os países que fazem parte, que são signatários, o que esperar de um acordo do Mercosul com a União Europeia, por exemplo? Então, esse exemplo é bem claro do porquê o Mercosul não avança. Porque quando tem que ajudar um país que é signatário, não ajuda. Não é uma questão meramente humanitária, mas também é uma questão econômica. Então, essas toneladas, milhares de toneladas que o Brasil ia comprar de países latino-americanos, ele acabará comprando possivelmente de países asiáticos, porque o Mercosul não se ajuda. A assistência às pessoas, que é o que é mais importante. Não importa de quem comprar. O regulador do governo já quase garante a totalidade nesse momento. Sim. O Rio Grande do Sul, por exemplo, já tem colhido e está colhendo agora, que tem uma parte que está sendo colhida, vai colher praticamente 92%. A gente mostrou aqui. A quebra é mínima, a quebra é uma quebra especulativa. E só rende em bolsa e em commodities. Não rende. Do ponto de vista prático, isso aí nunca ia para a mesa de ninguém. Isso aí era para armazém, para fazer especulação. Então, o que acontece? O França entrou numa questão. Mas o que a gente pode falar em acordo com o Mercosul? Um povo dividido. Um povo que age de forma covarde. De forma covarde. E o pior, a gente tem a felicidade de ter as condições de bancar uma situação dessa. Agora a Venezuela tem condição de bancar? A Argentina tem condição de bancar? A Colômbia tem condição de bancar? Nenhum deles tem condição de bancar numa situação dessa. Eu ainda... É o famoso
É o famoso tiro no pé. É a imbecilidade configurada entre os presidentes. Termina tendo uma ganância, né? Por Não é ganhar questão de dinheiro ganância, e termina porque a perdendo ganância, tudo. você prevê um lucro, ô Ananias. É uma questão de desinteligência mesmo. Eu ainda acho, Não João. tem como ter ganância, porque isso aí, o que vai acontecer? O Brasil vai queimar o estoque regulador dele, vai exportar, vai trazer da China, que é o parceiro hoje, vai trazer da China, vai trazer da Tailândia, vai trazer do Vietnã, e o detalhe, quase no mesmo preço. Às João, vezes até com um preço menor. O que encarece é só o transporte. Só para arrematar que a gente precisa avançar, esse caso é lastimável. É de fato terrível. E a gente está vendo que o governo brasileiro está tendo uma postura firme, correta, no intuito de salvaguardar as pessoas que vão receber, que vão ter acesso a esse arroz que será comprado. Garantia, agora, não dá para... Não tem preocupação, não. Só concluir, João, não dá para colocar todo o bloco econômico em desgraça, todo o Mercosul, porque a gente está vendo ali a postura de alguns empresários